Olá, meus amores! Bom dia e a alegria do Senhor é a nossa força. Está chegando para você, está chegando para mim, para nós, um dos maiores podcasts da Itália. Segredo, não diz para ninguém não. Segredo, não diz para ninguém não. Gente, hoje eu estou aqui com minha amiga Vera, mulher de Deus, mulher ungida. E acima de tudo, eu gosto muito de dizer uma coisa: uma mulher com um chamado bem especial. E hoje eu quero fazer algumas perguntas à Vera, ela vai responder a gente sobre a convenção dela. É muito interessante que todos nós temos uma história impactante com Deus. Sim. Você às vezes olha para uma pessoa e pensa que é só uma pessoa, é só um ser humano. Não. Cada um de nós temos a nossa história. Mas o mais bonito é quando nós temos uma história com Deus. E a Vera tem. A Vera é minha amiga. Faz pouco tempo que a gente se conhece. Mas para mim, uns 30 anos. É 30 anos. Verdade. É uns 30 anos. É verdade. Faz pouco tempo, mas para nós, pela intensidade da nossa amizade, né, Vera? É verdade. Já faz uns 30 anos. Vera, me responde aí para esse povo maravilhoso que está nos ouvindo. Eu acho que tem alguém aqui nesse momento interessado em ouvir o teu testemunho de convenção. É um testemunho de convenção, mas não só de convenção, mas também de chamado para a obra, porque tu tem um chamado lindo. E as pessoas querem conhecer o teu chamado, a tua convenção. Conta aí, quem é a Vera? Quem é a Vera? Primeiramente, eu quero agradecer o Senhor por esse Amém. momento e dar um bom dia, né? Não sei qual é o horário que vocês vão estar ouvindo esse podcast aí no Brasil. E eu quero agradecer por tudo, agradecer a minha amiga, que realmente, como você falou, a gente tem pouco tempo que a gente se conhece, mas parece assim que a gente tem muitos anos que se conhece, né? A gente já conversou tantas Tudo, já coisas, conversamos de tudo. já conversamos de tudo, que é uma intensidade muito grande, parece que é anos. Que é anos, é Que verdade. anos, sim. E o nosso Deus é maravilhoso e por isso eu tô contente. Realmente, a minha vida ela é cheia de testemunho. Desde quando eu era criança, né? Conheci o Senhor no ano de 1999, eu tinha 22 anos. E foi assim, um chamado muito forte, né? Na minha família não tinha ninguém evangélico. Eu fui, assim, da minha casa eu fui a primeira a se converter. E eu lembro que eu era muito fã, eu sou carioca, né? Sou ali do Rio de Janeiro! Tem alguém aqui do Rio de Janeiro? Carioca! Eu sou carioca, lá de Nova Iguaçu, mas eu estava morando nesse período, eu estava morando em São Luís do Maranhão. E como todo carioca, gosta muito de samba, gosta muito de pagode. E eu era muito fã daquele grupo de pagode Só Pra Contrariar. E eu me lembro que umas amigas me chamaram pra gente ir pro pagode. E nesse dia eu me arrumei para ir pro pagode, mas nesse dia minha vida mudou, né? Eu não conhecia o Senhor e fui ali ao convite das minhas amigas e ali começamos a ouvir o pagode, comecei a beber. Eu sempre tive assim, uma fraqueza muito grande para a área de bebida. E ali a gente começou a dançar e de repente uma voz falou comigo. E aquela voz que falou comigo, ela foi assim uma voz muito impactante. Foi tão forte, amiga, que é muito difícil de explicar, né? Mas assim, essa voz, ela falava dentro de mim, né? E dentro do meu ouvido saía aquela voz e ele falou assim para mim: eu tenho a verdadeira felicidade para te dar. Uau! Quando essa voz falou comigo, eu estremeci. Porque eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento comigo. Porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Jesus, né? E parei e fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei é que eu estava ficando louca. Aí eu falei assim, eu devo estar ficando louca porque as pessoas que são loucas, elas começam a ouvir voz. Ah, sim. E ali eu parei naquele... Esquizofrênica, né? Esquizofrênica. Tipo, Aí eu parei, fiquei parada ali com aquilo dentro do meu coração, aquela voz que me estremeceu. Tu se assustou, hein? Eu me assustei porque eu não entendia, não conhecia a palavra. E depois ele falou de novo comigo, ele falou: eu tenho a verdadeira felicidade para te dar.
E ele continuou falando. E meu coração começou a acelerar e ele falou assim, a felicidade que eu tenho, você não precisa beber para ter nenhuma felicidade. A felicidade que eu tenho, ele te traz paz. E ali eu fiquei desesperada, ouvindo aquela voz ali no meio daquele pagode. E falei assim, meu Deus, eu tô ficando doida porque não é possível, ninguém tá ouvindo essa voz. Depois que essa voz começou a falar comigo, amiga, eu comecei a ter visão espiritual dentro do pagode. Oh, Jesus, é forte. Eu comecei a olhar as pessoas e eu vi todo mundo com uma máscara. Sabe aquelas máscaras de teatro? Que tem uma lágrimazinha e outras que tem assim um sorriso? Sim. Eu comecei a ver todo mundo com aquela máscara que tinha um sorriso. Forte. E quando eu olhei aquilo ali, eu falei, eu tenho certeza que eu estou ficando louca, porque agora, além de estar ouvindo, eu estou vendo também. E a voz começou a falar comigo. E falou assim, só eu tenho a verdadeira paz. De repente, quando eu olhei as mesmas pessoas que estavam com aquela máscara, as máscaras delas caíram. Aquela máscara que estava sorrindo se transformou numa máscara que estava chorando, tinha aquelas lágrimas. E ele falou assim, as pessoas que vêm para cá, elas vêm para buscar felicidade e alegria. É uma felicidade mentirosa, porque quando elas vão para a sua casa, que elas deitam a cabeça no travesseiro, elas são tristes. Eu saí daquele pagode muito assustada, não sabia o que estava acontecendo comigo, mas daquele dia para frente a minha vida transformou. Aleluia. Não foi naquele momento que eu conheci Jesus, mas no ano de 2000 eu conheci o Senhor Jesus. Uma amiga me chamou para ir na igreja, Assembleia de Deus, ali no BNH, ali em Nova Iguaçu. Fui na Assembleia de Deus, a minha amiga Dona Eunice, se vê esse vídeo, estou mandando um beijo para você, porque foi ela que me levou ali. E ali o Senhor falou comigo. E ali, quando eu me sentei naquela cadeira, né, e a pastora começou a falar, eu queria ouvir, sei lá, não sei o que eu não sabia nem o que eu queria ouvir. Mas assim, a palavra que saiu da boca daquela pastora saiu diferente. Uau, pastora. Forte. Porque a palavra saiu muito forte. Sim. Ela falou assim para mim, ainda que teu pai ou tua mãe te rejeite, eu nunca te rejeitarei. Só que aquela palavra, ela saiu como uma flecha, entrou na minha alma, irmã, que foi assim, libertador. Uau, forte. Eu me senti muito leve. Forte. E dali para frente eu comecei a ter intimidade com o Senhor. Uau, forte. Não foi uma intimidade de ouvir falar do Senhor. Sim. Eu comecei a ter experiências com o Senhor. Olha isso. O Senhor começou a se apresentar para mim. Uau, é forte. E eu tive muito problema com álcool. O álcool para mim foi assim uma das minhas maiores fraquezas. Eu passei um período na presença do Senhor, eu contemplei maravilhas na presença do Senhor, mas infelizmente eu me desviei da presença do Senhor. E eu passei um tempo que eu não conseguia mais ouvir a Deus, eu não conseguia, por mais que eu ia em igreja, eu não conseguia mais estar acesa, sabe, irmã? Aquele fogo dentro de mim, parece que tinha saído, tinha ido embora. Meu e a minha vida foi só decadência, foi só degrau abaixo. Uau. Quando eu cheguei aqui na Itália, aqui que eu comecei a beber mais e mais e mais e mais. Uau. Eu ia nas igrejas, mas eu não me acendia mais, eu não conseguia mais ouvir Deus. Estava apagada total. Estava apagada, sabe? Eu ia mais assim porque as pessoas me chamavam. Mas quando eu tive um encontro com Deus, foi assim uma coisa muito forte, irmã. Aleluia. Eu estava no jardim da minha casa, eu estava mudando umas plantinhas, tinha uma planta. Olha isso. Que a terra estava muito seca. Aí eu falei, vou jogar essas plantas fora e vou ficar com essas aqui que estão mais bonitinhas, porque essa está morta. No jardim da minha casa, o Senhor desceu e falou comigo. Ele falou assim, eu não vejo como vê o homem. Essa planta, ela tem aparência de morta, mas para mim ela está viva. Uau, ainda que o homem olhe com os olhos carnais, eu olho diferente. O homem joga fora. O homem fala que morreu. Mas eu falo que ainda tem vida aí nessa planta. Posso fazer florir novamente. Eu fiquei tão feliz, irmã, tão feliz, porque eu falei assim, Deus falou comigo de novo. Sabe aquela sensação de quando Deus descia para falar com Adão ali no jardim? Forte. Essa foi a sensação que eu tive na minha vida. E dali para frente Deus começou a trabalhar na minha vida.
E eu falei assim, eu falava, Senhor, o Senhor ainda lembra de mim? Porque eu estava tão afastada da presença do Senhor que eu achava que Deus já não falava mais comigo, não se importava mais comigo, irmã. Sim. Então eu tive que passar por uma experiência espiritual muito forte, irmã. Sim. Como eu falei que eu tinha problema com álcool, eu não conseguia mais parar de beber. Sim. Eu tinha um vazio do tamanho de Deus dentro da minha alma. Eita, era grande, hein? Muito grande. Eu passei por momentos de início de depressão. Eu passei por problemas de ansiedade. Sim. Eu passei por vários problemas espirituais. Mas assim, a virada de chave da minha vida foi quando Deus ele permitiu que os meus olhos espirituais se abrissem. Amém. Sabe? Para ele me mostrar a minha decadência, como eu estava precisando voltar para a presença do Senhor. Sim. Porque eu tinha tudo, irmã. O Senhor me trouxe para cá, para a Europa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uma vida boa, mas eu estava no fundo do poço, sabe? Sim. Por várias vezes eu falei para o Senhor tirar a minha vida. Uau. Eu falava, Senhor, eu não quero mais viver. Eu sei que o suicídio é pecado. Mas eu quero falar para o Senhor que o Senhor me deu a vida, que o Senhor tire a minha vida. Porque eu não quero mais viver, porque eu não tinha alegria. Sim. Sabe? Às vezes eu postava uma foto de viagem, eu saía com as minhas amigas, mas aquilo ali era tudo mentira. Uau. Sabe? Aquilo não era a realidade que eu estava vivendo dentro de mim. Meu Deus, quantas pessoas estão vivendo nesse exato momento isso que tu tá contando? Tem tudo, tem viagem, tem dinheiro, tem gente boa do teu lado, mas o problema tá lá aqui dentro. E tem gente nos assistindo que tá precisando desse teu testemunho para que ela volte a florir. Continua, Dai. Eu sei que esse testemunho, ele vai edificar a tua vida. Talvez você esteja passando pela mesma coisa que eu estava passando. Muitas das vezes as pessoas acham que o problema que a gente está passando, às vezes de depressão, as pessoas falam, você precisa ir no médico. Sim, o médico é de Deus. Acha até que é frescura, mas não é. Não é, mas assim, muitas das vezes, pastora, é espiritual. É espiritual. E o que eu estava passando era espiritual. É verdade. Sabe? Eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Eu tinha tudo que uma pessoa sonha em ter, mas eu não tinha Cristo na minha vida. Porque uma vida de sucesso sem Cristo é uma vida de fracasso. É verdade, isso é verdade. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Aí eu lembro quando eu estava pedindo para ele me libertar do álcool. Eu não conseguia parar mais de beber. Eu não conseguia. Para você ter uma ideia, pastora, muitas vezes eu só conseguia dormir depois que eu bebia. Uau! Às vezes eu saía com as minhas amigas, saía para beber, saía para jantar, e dali esticava, ia para um bar, bebia, e terminava, cada uma ia para sua casa, mas ali começava a minha vida, ali eu começava a beber. Elas paravam e eu estava começando a beber. Vamos deixar esse assunto da bebida, é muito forte, porque eu conheço o testemunho dela. Vamos deixar esse assunto da bebida para a segunda parte. Sim. Porque eu tenho certeza que tem gente querendo ainda respirar com tanta novidade. E a segunda parte vem aí com a minha querida amiga Vera, tá bom? Daqui a pouco.